Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo goleia o Avaí na despedida para Córdoba, agora tudo é a decisão da Copa Sul-Americana. Diego Costa, Patrick, Rodrigo Nestor, os destaques, muito pra gente falar dessa partida. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Fala pessoal, olha onde eu tô aqui, no palco do jogo. São Paulo goleou o Avaí por 4-0 nessa despedida do tricolor paulista antes da partida de Córdoba no próximo sábado, decisão da Sul-Americana do tricolor paulista diante do Independiente del Valle do Equador. Foi a última partida antes dessa decisão e agora o Rogério Ceni vai ter a semana toda para trabalhar essa equipe, treina ainda na terça-feira em São Paulo, depois viaja na quarta, quinta e sexta as atividades lá no CT do Tajeres e no sábado o jogo que poderá fazer com que o São Paulo saia campeão continental depois de 10 anos. Todos os jogadores aqui na zona mista, a gente conversou com o Patrick, o Nestor e o Diego Costa, que realmente foram destaques do jogo, além do técnico Rogério Ceni na entrevista coletiva, todo mundo falou sobre o jogo da década, o jogo mais importante para o São Paulo dos últimos 10 anos. Não à toa, durante esse período, o São Paulo não frequentou decisões continentais e chega para disputar essa decisão da Sul-Americana depois de ter chegado na final do Paulista, depois de ter chegado à semifinal da Copa do Brasil, um trabalho muito bom do seu treinador e com poucos recursos, né? A gente sabe que o São Paulo não tem um elenco vistoso, mas hoje, se a gente olhar o desempenho da equipe do São Paulo, a gente vê um padrão de jogo, seja com 3 zagueiros, seja com 4 zagueiros, que eu acho, com 4 zagueiros numa linha de 4, né, 4 defensores, que eu acho que é onde o Rogério encontrou um sistema interessante, porque aí ele tem um cabeça de área, ele tem o Alisson e o Patrick sendo um destaque absoluto do time, buscando mais a jogada individual, buscando estarem mais próximos do gol, especialmente o Patrick, com a presença do Luciano e do Caleri se movimentando, brigando por espaços lá na frente, a chegada dos laterais. Hoje o que a gente viu nesse jogo contra o Avaí? Pelo lado esquerdo funcionou muito a parceria do Reinaldo com o Patrick e as infiltrações do Rodrigo Nestor. O Nestor foi, de longe, o jogador mais participativo do jogo. Se faltou o gol, né, ou se ele errou em alguns acabamentos, em algumas tomadas de decisão, ele também apareceu muito no jogo. Apareceu para arrematar, apareceu para dar assistência, apareceu para cruzar, pisou na área. Foi um jogador muito intenso no jogo. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. O Patrick, então, fez um golaço, uma pintura, um gol espetacular, né, que ele domina no peito e chute e consegue um arremate muito forte, a bola quica no chão e acaba vencendo o goleiro. O Luciano estava na bola também. Uma eficiência muito grande na bola parada. O São Paulo teve nos escanteios uma boa efetividade, teve através do Reinaldo, né, uma presença muito grande, seja pelos cruzamentos, seja pela sua chegada na área. No segundo tempo ele quase marca um gol no chute cruzado. Teve muitos movimentos interessantes. O Rogério optou pelo Rafinha na lateral direita ao invés do Igor Vinícius, que apresentou um desgaste. Não está decidido ainda se para essa decisão contra o Del Valle, se ele vai de Rafinha ou Igor Vinícius. Raramente ele utiliza Rafinha e Reinaldo, mas o Rafinha, ele muitas vezes participa como um terceiro zagueiro, numa saída de bola numa linha de 13. E depois ele acaba se soltando um pouco mais, mas não muito. Ele não é um jogador agudo pelo lado direito. Quem estava fazendo essa função era justamente o Alisson. Pela esquerda não, o Reinaldo se soltava muito e o Patrick, como ele não é o cara da profundidade, ele até tem a jogada pessoal e tal, ele acabava caindo mais por dentro. E aí, essa triangulação funcionava muito bem, ainda assim aparecendo o Nestor como um terceiro homem, e eles fizeram várias jogadas no primeiro tempo. O primeiro tempo que começa assim, sem muita coisa acontecendo até os 15 minutos, até que o Bruno Silva dá uma pegada, né, no Rodrigo Nestor, um pontapé na verdade, que já tinha que ter sido expulso por esse lance, depois ele mete o dedo na cara do Caleri, dá um tapa, sei lá o que ele tentou fazer, e também deveria ter sido expulso por isso, mas nada, o árbitro resolveu ficar só no amarelo, o VAR não chamou, ficou por isso e tudo mais, e o Nestor ainda ganhou o amarelo. Beleza, o jogo seguiu, e aí parece que, não sei se deu uma animada na equipe do São Paulo, né? Parece que soltou os caras, porque a partir dali o São Paulo começou a enfileirar chances de gol, chega ao seu primeiro gol logo a 23 minutos, depois constrói o resultado já nos acréscimos, né? Com outros 2 gols do Luciano e do Patrick, e aí vai pro intervalo vencendo por 3-0 e aí realmente decide o jogo, que dá uma tranquilidade maior para o Rogério, né?
seja para descansar jogadores, seja para pensar que o resultado estava sendo construído, seja para já projetar a final da Sul-Americana, mas é claro que ele precisava garantir o resultado. O primeiro gol foi marcado pelo Diego Costa, que acho que merecia esse gol por tudo que ele vem fazendo, né? É um jogador muito jovem que assumiu a capitania, assumiu uma liderança do time, tem jogado bem defensivamente e conseguiu fazer esse gol numa cobrança de escanteio. O Reinaldo meteu na cabeça dele, ele também subiu muito alto e acabou vencendo o goleiro Gledson. E aí depois, como eu disse, os dois últimos gols do primeiro tempo nos acréscimos já. Do Luciano de perna direita no cruzamento do Nestor, né, em que ele dá um carrinho, ele se estica para fazer o gol, e depois o Patrick nesse golaço. Aí vem o segundo tempo, que a gente sabia, né, o cenário poderia ser realmente de um jogo mais morno, porque o Avaí não tinha muito o que fazer. Jogadores muito abaixo tecnicamente, né, o que para mim é uma grande tristeza. O Jean-Pierre não conseguiu ter intensidade, não conseguiu jogar, ele é um jogador que não consegue, apesar da sua grande qualidade técnica. O Bissoli teve uma chance que ele conseguiu até cabecear no meio de dois zagueiros no primeiro tempo, mas a bola passou à direita do Felipe Alves, à esquerda do Felipe Alves. O Potker bastante acionado também, mas sem conseguir dar andamento na jogada. Nos primeiros minutos até o Avaí se soltou um pouco mais, mas o São Paulo mais esperou. E aí depois da confusão, por conta da não expulsão do Bruno Silva, aí o São Paulo é que dominou o jogo. O Bruno Silva até estava bem até aquele momento, e aí perdeu a cabeça e deveria ter sido expulso e acabou não acontecendo. Mas aí o Avaí volta para o segundo tempo, né, sob comando do Lisca, para tentar alguma coisa, mas quem continua ditando as cartas, né, quem continua ditando o ritmo do jogo é o São Paulo. E aí o São Paulo, numa pressão danada, a bola cruzando a área, buscando, o Nestor chutando de tudo que é jeito, o Luciano também, arremate, o Caleri brigando, buscando e tudo mais. Mas o São Paulo não chega ao quarto gol, chega só no finalzinho, quando já estão em campo, por exemplo, o Igor Gomes e o Éder. O Igor faz a jogada pela direita, cruza, e o Éder de cabeça acaba marcando o quarto gol. Também importante para dar confiança para ele. Naquele momento já tem o Galopo no meio, já tem outros jogadores em campo ali, como o próprio Igor Gomes e o caso do Éder, né? O Luan voltando, acho que isso também é um ponto importante. Depois de 3 meses, o Luan voltou a vestir a camisa do São Paulo, entrou no lugar do Pablo Maia, para ser o cara da cabeça de área. O Rogério falou sobre isso, né? Bom para dar uma soltada, uma rodagem, né? Ele pegar ritmo de jogo, talvez ele precise entrar na decisão. É um jogador importante, identificado, fez gol em final de título paulista, a gente sabe o quanto é importante ele se recuperar, e voltou nesse jogo também, acho que é uma das boas notícias do São Paulo. O Marcos Guilherme também acabou entrando dentro das substituições promovidas pelo Rogério Ceni na partida. Um 4-0 incontestável, uma supremacia total que faz com que o São Paulo respire na tabela do Brasileiro e vá muito mais tranquilo para esse jogo contra o Del Valle. A coletiva do Rogério foi de novo, não em tom de despedida, mas ela dá alguns indícios. Ele já tinha citado em outras oportunidades que se ele não for campeão ele pode ir embora, que ele abre mão de multa rescisória e tudo mais. E a gente queria entender de onde surgiu isso. Isso é uma vontade dele em não ficar? Será que o clube vai optar por não permanecer com ele caso não seja campeão? O Rogério, nas entrelinhas, ele disse o seguinte: eu quero o desafio de ter uma equipe que brigue por títulos. E é muito triste, é muito ruim ver o São Paulo longe da disputa de títulos. E esse ano, o São Paulo conseguiu estar numa final, em 2 finais até, mas ele até falou, não se iludam com essa final. Nós vamos fazer de tudo para ganhar, mas do outro lado tem um adversário, um time que toca muito bem a bola, que é muito mais parecido com Flamengo, Fluminense, que bota a bola no chão e tudo mais. E ele disse que não está pensando em não ganhar. Mas ele deixou nas entrelinhas que se não vencer esse título, ele vai perder muito desse poder de fogo no mercado para montar uma equipe competitiva que ele gostaria para o ano que vem. Vencendo, bom, ele recoloca o São Paulo no mapa internacional, ele faz com que o São Paulo garanta uma vaga na próxima Libertadores e muda tudo em termos de investimento, em termos de prospecção, em termos de projeção para a próxima temporada. E aí talvez ele consiga ter um pouco mais de garantia da diretoria de que ele vá conseguir alguns reforços pontuais para aquilo que ele quer. Não sendo campeão, ele entende, me pareceu isso, que a temporada fica frustrante. E com isso, não só pelo fato emocional de você ter chegado em mais uma decisão e não ter conquistado, e de novo o São Paulo não ter sido campeão, mas também pelo efeito prático.
de você não estar numa Libertadores, dificilmente o São Paulo vai conseguir via Campeonato Brasileiro e o investimento será menor. E ele não quer passar mais uma temporada no perrengue, né? Buscando um time competitivo para tentar de forma hercúlea chegar numa decisão e não ter força para competir, como foi na semifinal contra o Flamengo, em que o time sequer figurou, né? O Flamengo passeou nos 2 jogos, porque essa é a distância dos clubes de maior investimento em relação ao São Paulo. O São Paulo está sendo muito valente para competir nessa temporada e até ter chegado a alguns resultados interessantes, porque, de novo, se a gente olhar para o elenco, realmente fica muito distante dos principais clubes do futebol brasileiro. Então o Rogério deu esse recado, mas todos aqui trataram como o jogo da década, o jogo dos últimos 10 anos, para que o São Paulo possa voltar a erguer uma taça, especialmente internacional, onde o São Paulo é tão forte, né? Eu acho que vai mudar toda a autoestima do clube, capacidade de investimento, vai valorizar muito esse elenco, que muitos aqui não conseguiram ganhar títulos nos últimos anos, né, com exceção do Paulista. Então esse título vai poder simbolizar muita coisa. E o próprio Rogério, né, que vai ser campeão como técnico pelo clube da sua vida. Então agora tudo se volta para essa decisão da Sul-Americana. A gente vai acompanhar esses próximos passos aí. O São Paulo pode se tornar campeão em menos de uma semana. Será que vai acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Me despeço aqui do palco do jogo, desse grandioso estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Até a próxima. Tchau!